Oi pessoal, aqui é o Joey e eu sou do canal Ascendente. Bom pessoal, hoje é um vídeo sobre o tarô de novo e hoje eu vou falar sobre esses três arcanos. O diabo, a torre e a estrela. Então vamos começar com o diabo, a carta temida do tarô, que é aqui, ó. É a carta muito temida que não tem que ser nada temida, porque ela é maravilhosa. E eu anotei aqui pra vocês algumas coisas para exemplificar o significado dessa carta. O diabo. Esse é o arcano de número 15. Ele vem representar nosso lado mais escondido, por falta de aceitação ou até mesmo vergonha. O diabo foi usado como a culpa de todos os atos errados e escolhas precipitadas que tivemos. Mas isso aconteceu com a chegada do cristianismo, pois tínhamos que ser puros e nos envergonhar de nossa natureza ambivalente e pecadora. Pecadora entre aspas, ok? E o diabo representa nossa aceitação e autonomia, o autoconhecimento e a liberdade, que só são adquiridas com a sabedoria. E essa sabedoria, gente, não é só sabedoria de mundo, é sabedoria sobre o meu próprio corpo e como eu mesmo funciono. O diabo, ele nessa carta, ele vem falar sobre isso, essa liberdade que a gente adquire quando a gente se conhece e fica muito mais fácil pra gente viver, porque a gente sabe que a gente é pessoas boas e ruins ao mesmo tempo, que a gente é pessoas errantes e que a gente vai cometer algum erro uma hora ou outra e isso é normal, isso não é pecado, entende? E o louco, quando ele passa por essa carta, ele aprende a se aceitar como o ser carnal e começa a se responder e ser responsável pelos seus atos. Porque eu vejo muito isso em religiões cristãs, que é aquela coisa de que eu pequei porque eu fui atentado pelo diabo ou por espíritos nocivos. Não, gente, você pecou porque você é pecador e você é isso, entendeu? Isso é o seu ser, é o seu indivíduo. E o diabo, como eu disse, foi usado muito como bode expiatório, sabe? Todo mundo colocava a culpa nele, de todas as coisas ruins da terra, e isso acontece até hoje. E não é bem assim, né, galera? A gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos e pelas coisas erradas que a gente faz. A divindade regente dessa carta não podia ser diferente, é Pan. Olha que carta bonita. E, gente, você tá vendo que Pan tá segurando uma corrente, nessa corrente tem presa duas figuras humanas? Só que se você notar, elas estão com os braços soltos e dançando. Isso quer dizer que elas não estão presas. Não, quer dizer que elas estão presas, mas porque elas querem estar presas, entendeu? Porque elas poderiam muito bem tirar a própria corrente do pescoço. Só que isso aqui vem representar isso. É melhor pôr a culpa no outro do que ser responsável pelos nossos atos, entendeu? É mais fácil. Só que essa carta ela vem falar sobre você tomar autonomia da sua vida, né? E agora vamos ver o que essa carta fala no lado divinatório. No sentido divinatório, a carta de Pan, o diabo, implica a necessidade de um confronto com tudo o que na personalidade seja sombrio, vergonhoso e inferior. O louco deve libertar-se, adquirindo conhecimento, e por meio da aceitação honesta e humilde de Pan, deve libertar o poder criativo que está acorrentado no seu próprio pânico e autodesprezo. E assim ele chega ao coração do labirinto e enfrenta sua própria escuridão nas sombras essenciais do seu corpo para tornar-se o que ele sempre foi, simplesmente natural. Então, gente, essa carta ela é muito importante, sabe? Ela fala sobre liberdade, ela vem falar sobre isso, da gente nos amar incondicionalmente como seres carnais e errantes, entendeu? Então, tirem essa visão errônea de vocês sobre a carta do diabo, ok? E agora a gente vai falar sobre a torre, que é esta carta. Vamos lá. A torre. O arcano de número 16 vem nos falar sobre a torre que nós criamos em volta de nós, para ficarmos protegidos ou escondidos, ou até mesmo esconder o nosso verdadeiro jeito de pensar.
Fazemos isso por conta da pressão social e pelo medo de sermos julgados e acabar mostrando invulnerabilidade ou fraqueza. Então essa carta ela vem falar muito sobre os tabus da sociedade, ela vem falar muito dessa pressão social e dessa repressão, dessa opressão que a gente sofre todos os dias, para não mostrar quem a gente é, para não mostrar como a gente pensa, os nossos ideais, as nossas crenças e etc. Então a gente acaba criando essa fortaleza em volta da gente, que uma hora ou outra a gente precisa quebrar ela, entende? Porque não tem como. Porque a gente não pode se fechar por pressão, por opressão, entendeu? É isso que eles querem. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Então se vocês notarem, a torre já está em queda, ela já está caindo. E é inevitável a queda dela. Ela vai cair, entendeu? Então é melhor, o que vocês acham? Deixar cair por si só ou meter a porrada nessa porra toda e cair tudo e reconstruir de novo e cair tudo? Porque a vida é isso, gente. É destruição e construção, entendeu? Então essa carta ela vem falar muito disso. E aqui, ó. O louco aprendeu com o diabo que ele precisa derrubar essa torre, pois só assim ele estará livre e se aceitando plenamente. Porque se a gente continua com essa opressão dentro de nós, até mesmo a gente se oprimindo, sabe? Renegando quem nós somos, a gente acaba construindo essa torre e ficando sozinhos lá dentro, sabe? E não nos aceitando. E quando a gente derruba isso, a gente nos vê, e aí começa a autoaceitação plena, que a gente fica pleno de nós mesmos. Então essa carta ela é muito importante. Agora vamos ler na questão divinatória dela. No sentido divinatório, quando a torre aparece em uma abertura de cartas, prevê a derrubada de formas existentes. Esta carta, como a carta da morte do diabo, depende muito da atitude do indivíduo com a relação a quanto lhe é difícil e penoso lidar com ela. É claro que é mais criativo perguntarmos em que ponto estamos restritos e presos a uma falsa persona ou autoimagem, porque o desejo de romper com essas estruturas irreais pode evitar muita angústia e dor, mas parece que a torre cairá de qualquer maneira, independentemente da nossa vontade, não por causa de alguma maliciosa fatalidade externa, mas porque algo no indivíduo atingiu um ponto insuportável e que não pode mais viver assim confinado. Então isso aqui, gente, como eu sou uma pessoa que fala muito sobre autoaceitação, sobre opressão, essas questões, essa carta ela vem falar muito disso, que quando a gente começa a nos aceitar, que tem aquela pequena faísquinha de autoaceitação dentro da gente, a gente destrói essas coisas ruins que a gente constrói e que eles projetam dentro da gente e começa a nos aceitar, a ficar plenos e não aceitar mais que eles oprimam o nosso corpo e as nossas vontades, entendeu? Então essa carta é babado também nessa questão. Agora vamos falar da estrela. Essa carta é uma das minhas favoritas também, porque ela é muito bonita, a simbologia dela. E é muito importante a gente ter o que a estrela nos passa. Vamos lá. A estrela. O arcano de número 17 vem representar nossa esperança e nossa fé. A estrela é a esperança que tudo irá dar certo. Tudo irá dar certo. E que devemos aceitar as tristezas, as mágoas e as coisas ruins no caminho. Pois esse calvário irá te levar até a luz. Porque só se sabe o que é luz quem conhece a escuridão. O louco aprende que tudo tem seu propósito e que aquele clichê é verdadeiro. Há males que vêm para bens. Então, gente, essa carta da estrela, ela vem falar da promessa, do novo, a promessa de alcançar alguma coisa melhor do que a gente está hoje, entende? Então, quando a gente está num momento de bad, a gente tem que fixar na nossa cabeça que aquela depressão vai passar e que a gente tem alguma coisa pela frente, porque é a promessa da vida, é a promessa de algo novo. E aqui, se vocês notarem, tem um monte de insetos, mas tem a estrela aqui e ela não está olhando para isso, ela está olhando para a estrela. Isso simboliza que quando a gente está passando por maus bocados, a gente não tem que focar nesses problemas, a gente tem que focar numa missão, em alguma coisa à frente dele, entende? Porque, como eu escrevi aqui, só conhece a luz
quem já conheceu a escuridão. Então essa carta também ela é muito importante nessas questões, porque a gente aprende que as coisas que acontecem na vida, muitas vezes é pra gente crescer enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto alma, entende? Então vamos ver o que essa carta vem nos falar quando ela sai numa divinatório, né? No sentido divinatório, quando a estrela aparece em uma abertura de cartas, ela é um indício de esperança, significado e fé em meio às dificuldades. Mas a estrela também é ambivalente e pode prevenir contra a esperança cega, que não prevê qualquer ação necessária. A carta da estrela anuncia o advento de promessas, uma experiência positiva para o louco que passou pelo colapso de tudo o que acreditava ter valor na sua vida. E essa carta, bem lembrado aqui, também vem falar sobre não ficar esperando demais, sobre você também correr atrás das coisas boas da vida e não ficar naquele moinho de coisas ruins e negativas, entende? Porque tem gente que foca só na parte ruim e esquece as partes boas. Vamos focar nas partes boas e esquecer as ruins, entendeu? E é isso. Espero que o vídeo tenha ficado claro. A gente já tá acabando os arcanos maiores pra gente dar continuidade com arcanos menores, porque eu vou fazer sim a série. E é isso, espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. Por favor, se inscreva, porque a gente já tá chegando a 4.000 inscritos e eu tô muito feliz com isso. E é isso. Beijos. Blessed be. Muito axé pra vocês.